Olá! Vamos começar agora a revisão da aula sobre conservação dos alimentos, agora pelos processos térmicos do frio, utilizando o frio como forma de conservação. O frio ele é utilizado como conservante de alimentos, praticamente ele é tão antigo quanto o processo térmico por calor. Tá? Então, em países ou locais que na verdade nevavam, já eram utilizados então esses processos para conservar os alimentos, utilizando a neve para isso. A vantagem de você utilizar o processo térmico do frio é que você permite uma maior comercialização de alimentos sazonais. Então você consegue fazer, por exemplo, algum vegetal, alguma fruta que ela é muito sazonal. Então você consegue fazer a coleta, armazenar ela em refrigerador ou congelada e você aumenta a disponibilidade desse produto por mais tempo ao longo do ano. E você também consegue fazer a comercialização de alimentos ditos exóticos. Às vezes é um alimento, por ser sazonal, ele só é encontrado em uma determinada região do Brasil ou do mundo, e você consegue exportar esse alimento e consegue deixar ele mais próximo do natural possível, utilizando o frio. Já que se você utilizasse o calor para isso, por exemplo, você ia ter o cozimento dessa fruta, então você teria um novo produto, você teria uma compota, e não a fruta in natura. Então o frio ele permite essa maior comercialização de alimentos, permite que alimentos sazonais ou exóticas sejam vendidas, sejam comercializadas em regiões mais distantes. O frio ele é uma técnica inibitória. Ao contrário do calor, que você consegue matar os micro-organismos, você consegue inativar as enzimas, o frio você inibe o crescimento microbiano, você na verdade diminui o crescimento microbiano e você diminui a atividade enzimática. Tá? E diminuindo a atividade enzimática, você consegue diminuir a atividade metabólica. Tá? Então o frio ele não mata, ele não zera, ele não cessa essas atividades, ele diminui muito a velocidade dessas reações. Então na atividade microbiológica, você diminui no tempo de crescimento, na verdade você aumenta o tempo de crescimento, você aumenta a vida útil, porque o metabolismo do micro-organismo está mais lento por causa do frio. Tá? A atividade enzimática, você tem alteração das pontes de hidrogênio, das proteínas presentes ali, porque você diminui a atividade de água do meio, então você altera as pontes de hidrogênio, então você tem uma conformação dessa enzima, então você perde a ação enzimática, ou você diminui a velocidade de reação dessa enzima. Então justamente você tendo uma menor ação enzimática, você tem uma menor ação metabólica, seja da enzima, seja do micro-organismo. Isso vai impactar, por exemplo, no retardo do fenômeno chamado rigor mortis, que acontece na carne, que a gente vai ter uma aula específica que a gente vai falar só sobre rigor mortis. A técnica de frio, a gente tem dois tipos de técnicas que a gente pode aplicar. Você tem a técnica de resfriamento ou de refrigeração, que é onde você submete o alimento a uma temperatura que varia entre 8 até menos 1 grau Celsius. Então, de menos 1 até 8 graus Celsius positivo. Né? A característica de você utilizar a refrigeração é que você tem uma secagem da superfície com o passar do tempo. Então, a superfície do alimento tende a ficar seco, porque o ambiente do refrigerador ele é muito seco. Então, ele é frio, mas ele é seco. Então, você tem a passagem, a saída da água da superfície para o ambiente, e com isso você tem uma secagem ali. Então você tem algumas alterações sensoriais daquele alimento que ele é armazenado na geladeira por muito tempo. E também a refrigeração ele diminui a velocidade de reações. Então, comparado com um alimento que fica numa temperatura ambiente, ele demora mais a estragar justamente porque você tem um retardo das atividades microbiológicas e enzimáticas presentes ali no alimento. A segunda técnica é a técnica de congelamento, onde você utiliza técnicas abaixo de 0 graus Celsius, e nisso você tem dois tipos de congelamento. Você tem um congelamento lento, que é quando você utiliza temperaturas até menos 15 graus Celsius. Esse congelamento lento, que normalmente é aquele congelamento que a gente tem em casa, no congelador da nossa casa, né? A água demora mais para congelar,
Então ela tem um congelamento que ela vai acontecendo aos poucos e isso forma cristais de gelo muito grande. Então, como a água ela vai congelando devagar, vai tendo depósito de cristais, esses cristais vão se combinando e vai formando então um cristal que ele é grande. A desvantagem dessa técnica é justamente que esses cristais grandes eles podem causar rompimento das células. Tá? Então esses cristais rompem a membrana da célula e quando você descongela esse alimento ele perde a sua estrutura. Pensando num vegetal, por exemplo, ele não fica mais aquele vegetal íntegro, ele fica mole, justamente porque ele teve o rompimento das células. Como você também teve o rompimento das células, você tem a saída do conteúdo celular quando tem o descongelamento. Então você tem perdas nutricionais. Então você tem uma maior perda nutricional no descongelamento, porque o cristal rompeu a célula. No congelamento rápido, você utiliza temperaturas menores que menos 18, então menos 18, menos 20, então temperaturas cada vez mais baixas, tá certo? E ela traz a característica de formar cristais pequenos. Como o congelamento ele é muito rápido, a água forma cristais pequenos e você mantém a integridade celular do alimento. Então, quando você descongela esse alimento, você mantém a integridade, você consegue manter a integridade, você consegue manter a característica nutricional desse alimento quando você descongela. Você também tem um menor crescimento microbiano. Como a temperatura é mais baixa, o congelamento é mais rápido, então o alimento fica menos tempo naquela na faixa ótima de crescimento microbiano, o que não acontece muito aqui. Então, quando você faz um congelamento rápido, você também ajuda, né? Você diminui o crescimento microbiano presente. Então, os locais que trabalham com alimentos sempre acabam fazendo o congelamento rápido. E a última coisa que a gente estudou na aula foi a cadeia do frio. Né? A cadeia do frio nada mais é do que sucessões de etapas onde você mantém o frio, o alimento, num ambiente frio, justamente para você manter esse alimento fora do perigo, você manter a inocuidade desse alimento. Então a indústria ela produz um alimento congelado, então esse alimento ele tem que ser transportado em caminhões frigoríficos para manter a temperatura. Nos distribuidores, lá no mercado, ele tem que se manter refrigerado ou congelado também. E nós, consumidores, temos que calcular esse tempo onde a gente coloca esse alimento no carrinho até levar à nossa casa. Por isso que quando a gente vai fazer o mercado, o alimento resfriado, o alimento congelado é a última coisa que a gente põe no carrinho, que é justamente para ele ficar o menor tempo possível na temperatura ambiente onde ele vai esquentar e vai descongelar. Tá? Então, a interrupção da cadeia do frio, ela vai impactar na qualidade do final do produto. Tá? Então, é comum, não deveria, mas acontece que muitos caminhões frigoríficos, eles desligam o frigorífico à noite, quando o caminhoneiro vai dormir, justamente para poupar a gasolina. Alguns mercados desligam o congelador durante a noite para economizar energia, então isso tudo acaba tendo quebras dessa cadeia do frio, acaba tendo essa interrupção da cadeia do frio. Tá? Isso vai ocasionar então ciclos de congelamento, descongelamento, congelamento, descongelamento, o que vai impactar na qualidade final. Lembra que quando você começa a descongelar o alimento, você começa a ter o aumento da velocidade dos metabolismos enzimáticos, microbianos, e quando você recongela, essa atividade já estava no nível, ela vai diminuir. Quando você descongela, ela volta a crescer, então com isso você tem um alimento que vai ter uma carga microbiana maior, um alimento que vai ter alterações provocadas por enzimas maiores, então você vai impactar na qualidade final desse produto. Tá? Então, esse interrompimento da cadeia do frio vai acelerar as reações do crescimento microbiano, vai aumentar a deterioração da qualidade do alimento, e vai diminuir a qualidade, então, desse alimento que vai estar comprado. Tá? Então, como a gente sabe se essa cadeia do frio foi interrompida, lá na disciplina de higiene a gente já viu que tem algumas formas de ver onde tem acúmulo de gelo, né? Você consegue verificar se a caixa, se a embalagem está deformada, mas lá na aula eu mostrei que existem algumas etiquetas que estão disponíveis no mercado que ela
de uma forma visual, você consegue mostrar para o consumidor se essa cadeia do frio foi interrompida ou não. Então você tem essa vantagem de essas etiquetas que estão disponíveis no mercado, mostram de uma forma visual, de uma forma rápida, mostra para o consumidor se essa cadeia do frio foi interrompida ou não. Então, dê uma olhada lá, que tem vários exemplos de etiquetas, cada um funciona de um método diferente, uma forma diferente, mas todas elas têm o objetivo de mostrar para o consumidor se a cadeia do frio foi interrompida ou não. Bom, essa aqui foi então a revisão da aula sobre frio, né, sobre o frio como conservante do alimento. Lembrando novamente que essa aqui é uma aula de revisão. Todos os detalhes, ou pelo menos maiores detalhes, foram fornecidos na aula, lá na sala de aula virtual, então não deixe de estudar o material fornecido para vocês. Caso vocês tenham qualquer dúvida, deixem lá no local propício, no local próprio para dúvidas lá na sala de aula virtual, que eu vou responder o mais rápido que puder. E por hoje é só. Então, bons estudos para vocês!